A primeira vez que vi a Jéssica saindo do banheiro enrolada só numa toalha, quase deixei cair a xícara de café que eu segurava. E não foi porque ela é linda, o que ela é. Ok, sejamos justos, mas porque ninguém tinha me avisado que agora eu ia dividir a casa com ela. Simplesmente aconteceu. Era uma terça-feira qualquer, eu voltando do trabalho, meio esgotado, e me deparo com a melhor amiga da minha esposa no sofá, de moletom e cobertinha, com uma taça de vinho na mão como se estivesse em casa. E, bem, aparentemente estava. A minha esposa, Laila, me olhou com aquele sorrisinho sem graça e disse: "Ah, amor, esqueci de te avisar. A Jé terminou com o Mike e vai ficar com a gente por uns tempos." Uns tempos. As 2 semanas se tornaram 3. Depois 1 mês. E agora, 3 meses depois, a Jéssica continua aqui. E a toalha virou uniforme. Mas calma. Eu não sou o tipo de cara que reclama de ter uma mulher bonita andando pela casa. Isso seria hipocrisia. Só que o ponto não é esse. O problema é tudo que isso começou a afetar: meu casamento, minha rotina, minha paz. E, sinceramente, tem horas que eu não sei mais se tô exagerando ou se tô prestes a ser o protagonista de uma daquelas histórias de podcast sobre traição emocional. Deixa eu voltar um pouco, para você entender melhor como tudo foi se desenrolando. Eu e a Laila estamos juntos há 6 anos, casados há 3. Moramos numa casa geminada numa cidadezinha próxima de Portland, Oregon. Nada demais, mas é nosso cantinho, com uma vibe meio Jardins do Éden com hipoteca e boletos. Eu trabalho como analista de team home office, o que já é um fator importante nessa história, e a Laila dá aula de yoga numa academia local. Jéssica, por outro lado, sempre foi a melhor amiga da Laila desde os tempos da faculdade. Eu conheci ela no nosso noivado e, sinceramente, nunca fui muito com a cara dela. Não por causa de ciúmes, longe disso, mas porque ela tem aquele tipo de energia que toma um ambiente. Fala alto, gesticula demais, se acha demais. Tipo influencer sem o canal no YouTube. Ela e o namorado, Mike, estavam juntos há uns 2 anos, até que, segundo ela, ele foi um babaca, não valorizava ela e ficava dando like em mulher de biquíni. Laila imediatamente ficou do lado dela, como qualquer melhor amiga faria, e ofereceu o nosso sofá por tempo indeterminado. Só que a Jéssica não ficou no sofá. Na primeira semana, ela dormia na sala. Depois começou a tirar cochilos no nosso quarto de hóspedes. Logo já estava com roupas penduradas no varal, tênis na porta de entrada e até uma escova de dente no nosso banheiro. E, como eu disse, começou a andar pela casa só de toalha. No começo, eu achei que fosse uma coisa de distração. Tipo, ops, saí do banho e esqueci de pegar a roupa. Mas depois que aconteceu pela 5ª, 6ª, 10ª vez, começou a ficar claro que não era acidente nenhum. Ainda mais com ela saindo do banheiro justo na hora que eu tô na cozinha, ou atravessando a sala quando eu tô fazendo reunião no Zoom. A toalha? Sempre apertada. E sempre pequena. E, claro, com aquele jeito de quem não tá nem aí, só que tá muito aí. Laila parece não notar. Ou finge que não nota. Quando comentei pela primeira vez, ela só riu e disse: "Ah, amor, a Gé é assim mesmo, super à vontade. Relaxa." Só que eu não consigo relaxar. Eu tô começando a sentir que tem alguma coisa errada aqui. Não é só a toalha. É o olhar. É o jeito que ela se aproxima. É o sem querer encostar. É o vou fazer um café. Você quer também, no meio do nada, com a bendita toalha ainda molhada, pingando no chão da cozinha. E tem mais. Nos últimos tempos, a Jéssica tem começado a fazer pequenas provocações, quase imperceptíveis. Como comentar que eu pareço estressado, que talvez eu precise de uma massagem. Ou perguntar por que eu e a Laila não saímos mais juntos como antes. Ou pior, jogar verde tipo se você não fosse casado. Eu sempre ignoro. Desvio. Sorrio de canto. Finjo que não ouvi. Mas tá ficando difícil. Hoje, por exemplo, eu tava sozinho na sala quando ela saiu do banho e parou na minha frente. Não disse nada.
Só ficou ali, mexendo no celular, de frente para mim. Toalha branca. Sem sutiã. Gotas de água escorrendo pela clavícula. Sabe aquela sensação de que você tá sendo testado? Tipo filme. Tipo pegadinha. Pois é. É assim que eu tô vivendo. Dentro da minha própria casa. E o pior? Eu ainda não sei se isso tudo é de propósito ou se eu tô ficando paranoico. Mas alguma coisa precisa mudar. Antes que eu faça uma besteira. Ou que tudo desmorone de vez. Eu sei que pode parecer besteira para quem vê de fora. Tipo, a mulher tá só de toalha, qual o problema? Mas quando isso acontece todo santo dia, na sua casa, com a melhor amiga da sua esposa, que agora mora com vocês, e você é um homem casado tentando manter a sanidade, a história muda de figura. A convivência começou a virar um campo minado. Pequenos detalhes começaram a me corroer por dentro. Começou com as manhãs. Antes, meu dia era sagrado: acordar às 7 horas, tomar café tranquilo, revisar as pendências do trabalho e começar os atendimentos às 9 horas. Era uma rotina que me dava estabilidade. Mas aí veio a Jéssica. Com seu roupão, quando usava roupão, e seus stories de bom dia fazendo dancinha no meio da cozinha. Ligava a música alta, fazia ovos mexidos dançando, tudo isso enquanto eu tentava focar nas planilhas do dia. Jé, tem como abaixar um pouco? Pedi uma vez, com toda a paciência que ainda me restava. Ela nem olhou para mim. Só riu e respondeu: Ai, desculpa, esqueci que o homem do Tchê vive em modo concentração. E mandou um SHHH com o dedo na frente da boca, tipo debochando. A Laila achava graça. Amor, você é muito ranzinza. A Jé só tá tentando animar o ambiente. Só que o ambiente não precisava de animação. Precisava de paz. Aos poucos, tudo que era meu começou a virar nosso. Meu tempo, meu espaço, até minhas comidas. Teve um dia que eu cheguei na cozinha depois de uma reunião tensa e fui pegar o último pedaço do cheesecake que eu tinha guardado na geladeira. Eu tinha deixado um post-it com meu nome, bem claro. E adivinha? A travessa tava lá. Vazia. Lavada. Limpa. Com o post-it no lixo. Você viu o cheesecake? Perguntei, meio tentando manter a calma. A Jéssica nem olhou para mim. Só disse: tava ali dando sopa. Eu achei que ninguém quisesse. E, sério, tava maravilhoso. E ainda lambeu os dedos. Respirei fundo. De novo. Como eu vinha fazendo há semanas. Mas aí, o que era irritação virou desconfiança. Laila começou a se afastar. Chegava do trabalho e ia direto pro quarto com a Jéssica, ficar vendo TikTok ou fazendo skincare juntas. Às vezes até dormiam no mesmo quarto, coisa de melhores amigas, segundo ela. A gente parou de transar. Isso não acontecia nunca. A Laila sempre foi muito carinhosa, muito física. Mas nos últimos 2 meses, foi como se ela estivesse desconectada. Quando tentei conversar sobre isso, ela respondeu com um "tô cansada, muita coisa na cabeça, não é pessoal". E aí vieram os pequenos sinais que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Uma noite, levantei para beber água e vi luz saindo por baixo da porta do nosso quarto de hóspedes. Estavam rindo, sussurrando. Achei que era só papo entre amigas, até que ouvi a Jéssica dizer: Ele ficou me olhando hoje de novo. E a Laila riu. Você adora provocar, né? Silêncio. Depois, mais risos abafados. No dia seguinte, as duas estavam mais grudadas que nunca. Trocas de olhares cúmplices, risadinhas do nada, e eu no meio, completamente perdido. Meus amigos começaram a notar minha irritação. Cara, tu tá parecendo um zumbi, disse o Marco, meu colega de trabalho, durante uma call. É problema no casamento? Pensei em contar, mas me segurei. Quem ia entender essa situação sem me julgar? A gota d'água veio numa sexta-feira. Eu tava na sala, vendo um jogo, quando a Jéssica entrou, molhada, recém-saída do banho.
e veio até o sofá. Tá vendo o quê? Perguntou, se jogando ao meu lado, com a toalha perigosamente mal ajustada. Futebol. Oregon contra Stanford. Posso assistir com você? Disse, se ajeitando e cruzando as pernas. A toalha subiu mais ainda. Você não quer, sei lá, botar uma roupa? Ela me olhou nos olhos, inclinou a cabeça e disse, com um sorriso de canto de boca. Ué? Você tá incomodado? Levantei na hora. Sim. Tô. Pra caralho. Ela ficou parada, olhando como se eu fosse o maluco da história. Naquela noite, eu fui dormir no quarto de hóspedes. Sozinho. No dia seguinte, tentei conversar com a Layla. Falei que a presença da Jéssica estava atrapalhando nosso relacionamento, nossa intimidade, nossa rotina. Que não era mais uma visita. Que ela basicamente morava com a gente e agia como dona da casa. Layla ficou na defensiva. Você só tá assim porque ela é bonita. Não consegue lidar com uma mulher segura perto de você sem sexualizar tudo. Aquilo me destruiu. Isso não tem nada a ver com beleza, tem a ver com respeito. Com o espaço. Com o nosso casamento. Ela me olhou, fria. Se a Jé for embora, eu vou com ela. Eu fiquei em choque. Você tá me ameaçando? Não. Tô te dizendo a verdade. E ali eu percebi que talvez eu já tivesse perdido muito mais do que imaginava. Não era só uma hóspede inconveniente. Era alguma coisa muito mais profunda acontecendo ali. Alguma coisa que, até agora, eu não tinha tido coragem de encarar de frente. Depois daquela conversa com a Layla, algo mudou entre nós. Não foi briga aberta, nem gritos, foi pior. Foi o silêncio. Um tipo de afastamento invisível que fazia o ar dentro da casa parecer mais denso. A gente se cruzava na cozinha e trocava só o essencial. Tem pão na geladeira. Acabou o leite. A Jé vai usar o carro, tudo bem? Sim, agora até o carro ela usava. O meu carro. E o mais doido? Era como se ela estivesse vencendo uma guerra que eu nem sabia que tinha começado. Eu era o estranho dentro da minha própria casa, e as duas eram uma unidade. Um sistema fechado, blindado. E eu? Eu era o ruído. Na segunda-feira seguinte, cheguei no meu home office e meu computador estava reiniciando com uma atualização. Normal. Mas quando o sistema carregou, percebi que o Google Chrome estava logado com a conta da Jéssica. Ela devia ter usado meu PC no fim de semana. Só que, ao clicar sem querer no histórico, uma aba me chamou a atenção. Como saber se você está em um relacionamento poliamoroso sem saber? Cliquei. Era um artigo de blog. Depois outro link. Casais que se abrem para terceiros, o início não convencional. Meu coração acelerou. Desci mais. Como conversar com seu parceiro sobre abrir a relação? Fechei tudo. Tentei pensar racionalmente. Talvez fosse só curiosidade. Talvez ela estivesse pesquisando para ela mesma. Mas aquilo bateu com uma força esquisita, como uma peça que se encaixa num quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. Naquela noite, Layla chegou em casa com vinho. Um vinho bom, desses que a gente só abria em datas especiais. Vamos jantar juntos hoje? Ela perguntou, com um tom quase artificial. Claro, respondi, desconfiado. Fizemos macarrão. Jantamos os três. Layla rindo mais do que nos últimos dias. Jéssica sorrindo demais, bebendo mais ainda. Lá pela segunda taça, a conversa começou a escorregar pro estranho. A gente estava lembrando da faculdade, das festas, disse a Layla, mexendo o garfo no prato. De como éramos mais livres naquela época. Jéssica completou. Mais intensas, né? Mais abertas. Lembra daquela vez no Lago Tahoe? As duas riram. Eu sorri amarelo. Acho que eu não conheço essa história. É que você não estava na vida ainda, disse a Layla, levantando para pegar mais vinho. Mas foi uma época de muita experimentação. Muito beijo na boca,
disse a Jé, rindo. De todo mundo com todo mundo. Fiquei em silêncio. O tom da conversa estava estranho. Encaravam-se demais. Pausas longas. Risadas nervosas. Lá pelas 10 da noite, Layla me chamou pro quarto. Eu fui. Ela trancou a porta, coisa que ela nunca fazia. A gente precisa conversar. Sentei na cama. Sobre? Ela respirou fundo. Sobre nós. Sobre o que a gente quer. Sobre a possibilidade de abrir a relação. Eu congelei. Como assim? Ela andou pelo quarto, nervosa. Não tô dizendo que quero agora. Só tô dizendo que, talvez a gente esteja preso numa estrutura que não serve mais. Que talvez exista outro jeito. Que existem casais que fazem isso funcionar. Isso tem a ver com a Jéssica? Ela hesitou. Tem. E não tem. A gente conversa muito. E eu percebi que talvez parte da minha frustração com a gente venha de uma necessidade de me reencontrar. De me redescobrir. Então vocês estão juntos? Silêncio. Vocês estão ficando? Ela sentou ao meu lado, pegou na minha mão. A gente se beijou. Algumas vezes. Mas não foi traição. Foi parte de um processo. Eu ainda te amo. Mas eu também estou me conhecendo. E eu não quero perder você, mas eu também não quero me perder. Eu puxei a mão. Levantei. Isso é loucura. Ela se levantou também. Não. Loucura é a gente fingir que tá tudo bem, quando claramente não tá. Loucura é não conversar sobre isso. Isso não é uma conversa. Isso é você me dizer que beijou sua melhor amiga e que quer que eu aceite isso como evolução pessoal. Ela chorou. Eu não chorei. Eu fiquei em pé, olhando para ela como quem olha para uma estranha. E aí, como se o universo quisesse selar o caos, a porta bateu. Era a Jéssica. De novo, enrolada na toalha, mas agora com um roupão por cima. Abriu a porta devagar, viu a cena, e falou baixo. Tá tudo bem aqui? Layla limpou os olhos. Tá. A gente tá conversando. Jé olhou para mim. Séria. Você precisa parar de achar que a sua verdade é a única possível. E fechou a porta. Naquela noite, dormi no sofá. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de guerra gelada. As duas andavam de um lado pro outro como se fossem um casal. Cozinhavam juntas, riam juntas, se olhavam de um jeito que antes era meu. E eu era só um peso no cenário. Tentei sair. Fui para a casa do Marco um fim de semana. Mas tudo o que eu conseguia pensar era, e se eu voltar e minhas coisas estiverem na calçada? Voltei. E, como num roteiro meticulosamente armado, encontrei uma caixa com minhas camisetas no quarto de hóspedes. Elas estavam reorganizando a casa. Na segunda-feira, deixaram uma folha impressa no balcão da cozinha. Sugestões de convivência em casas com múltiplas dinâmicas afetivas. Era um PDF de 6 páginas. Eu ri. E depois chorei. A coisa tinha passado do limite. Eu precisava de um plano. E não para salvar meu casamento, porque, naquele ponto, eu nem sabia se queria. Mas para recuperar minha dignidade. E para mostrar que eu não era idiota. Nem fraco. E muito menos cego. A partir daquele momento, deixei de ser o cara tentando entender o que estava acontecendo. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. As duas estavam juntas, emocionalmente ou fisicamente, talvez até romanticamente, e, por algum motivo distorcido, achavam que era justo me manter ali como figurante na própria casa. Só que eu não ia ser figurante. Não mais. Passei aquela noite em claro, pesquisando, fazendo contas, revendo meu contrato de aluguel, minhas contas conjuntas com a Layla, e principalmente, meu seguro de vida, a papelada do carro, o plano de saúde, tudo em que o nome dela constava. E quanto mais eu pesquisava, mais eu via que tudo naquela casa estava em meu nome. A casa?
alugada por mim. O carro que a Jéssica usava para resolver coisas da vida dela? Meu. A conta de energia, internet, streaming, até a academia onde Layla dava aula? Todas pagas com meu salário. Elas estavam vivendo uma fantasia, financiada por mim. Foi aí que decidi que, se elas queriam um novo começo, podiam ter. Mas não na minha estrutura. Comecei a planejar tudo em silêncio. Conversei com meu chefe e pedi para fazer um mês de trabalho remoto em outra cidade. Ele topou. Disse que eu podia ir pro Airbnb da minha tia em Seattle, onde teria paz e ainda manteria produtividade. Na quinta-feira, fiz questão de ser gentil. Cozinhei jantar. Lasanha. Coloquei vinho na mesa. Fui sorridente. Que milagre, hein? Disse a Jéssica, rindo, com um hobby de cetim e nada por baixo. Tô me redescobrindo também, respondi, levantando a taça. Elas riram. Layla me olhou de um jeito quase nostálgico. Você devia fazer isso mais vezes. No dia seguinte, saí cedo. Fui até um depósito e aluguei um box. Peguei o carro e comecei a levar minhas coisas para lá, aos poucos, roupas, livros, documentos, eletrônicos. Deixei só o essencial. No domingo, com tudo pronto, chamei as duas na sala. Gente, queria conversar rapidinho. Layla sentou no sofá. Jéssica ficou de pé, apoiada no encosto, como uma gerente de RH prestes a dar advertência. Eu vou sair daqui por um tempo. Um mês, talvez mais. Preciso de espaço, paz, e vocês precisam viver essa fase de vocês sem um homem hétero cis atrapalhando a iluminação do ambiente. As duas se entreolharam. Layla perguntou. Você tá terminando comigo? Não. Tô me priorizando. E antes que começassem a fazer aquele teatrinho de vamos conversar sobre isso, eu continuei. Mas tem uma coisa, já que vocês querem um novo começo, vão ter que sustentar ele. A partir de segunda, desliguei o débito automático da conta de luz, água, gás e internet. O aluguel também já avisei à imobiliária que vou sair. Se quiserem ficar, precisam assinar um novo contrato em nome de vocês. E o carro? Bem, eu levei a chave reserva. Segunda cedo ele vai estar em Seattle comigo. Silêncio. A Jéssica foi a primeira a reagir. Você tá sendo infantil. Não. Infantil é viver às custas dos outros e ainda tentar ditar regra na casa alheia. Layla levantou, chorando. Você não precisava fazer isso. Podia ter falado. A gente podia resolver. Eu falei. Muitas vezes. Mas vocês estavam ocupadas demais rindo e se beijando para ouvir. Virei as costas. Peguei minha mochila. Na porta, ainda ouvi Jéssica sussurrar para Layla. Ele não vai aguentar. Vai voltar implorando. Sorrindo, respondi sem olhar para trás. Faz backup do Wi-Fi, então. E saí. 3 dias depois, recebi a mensagem da Layla. A Jéssica foi embora. Disse que não dá para viver assim. Eu tô sozinha aqui. Podemos conversar? Não respondi na hora. Esperei 2 dias. Quando finalmente respondi, fui direto. Talvez seja a hora de você se redescobrir sem ninguém do lado. Boa sorte. Ela visualizou. Não respondeu. E pela primeira vez em meses, dormi em paz. Já se passaram 2 meses desde que saí daquela casa. Estou em Seattle, ainda no Airbnb da minha tia, e, sinceramente, nunca me senti tão leve. Voltei a correr de manhã. Cozinho só pra mim. Ouço meus podcasts sem precisar disputar a caixa de som com um playlist sensual de domingo. Aprendi até a fazer pão. E sabe o que mais? Descobri que gosto de silêncio. De verdade. Silêncio virou meu novo vício. Layla me mandou algumas mensagens depois da última vez. Coisas vagas. Sinto sua falta, acho que a gente se perdeu. Pensei em você ouvindo aquela música do Bon Iver. Eu li todas. Não respondi mais nenhuma.
Não por raiva, mas porque não sou mais a mesma pessoa que ela deixou de lado para brincar de jornada de autoconhecimento com participação especial da melhor amiga. Ela escolheu viver uma história que me excluía emocionalmente, mas ainda exigia minha estrutura, meu apoio, minha presença. Só que o que ela esqueceu é que quando você trata alguém como um figurante na própria vida dele, ele pode simplesmente sair de cena. Fiquei sabendo por um amigo em comum que a Jéssica voltou com um ex. O Mike. Aquele babaca que dava like em fotos de biquíni. Parece que agora ele virou o amadurecido. Tão previsível que dá preguiça. E a Layla? Continua na mesma casa, agora com uma colega de academia para dividir o aluguel. Por quê? Adivinha? A realidade chega. E ela cobra aluguel, conta de luz, internet e até papel higiênico. Eu? Tô bem. Não sei se vou voltar para Portland. Talvez sim, talvez não. Mas se voltar, vai ser em outro lugar. Com outra energia. E, principalmente, com outras pessoas. No fundo, a parte mais difícil de tudo isso não foi o que elas fizeram. Foi admitir que, por muito tempo, eu aceitei menos do que merecia por medo de parecer exagerado. Por medo de ser o chato. O hétero inseguro. O controlador. Mas hoje eu vejo que querer respeito não é controle. É o mínimo. E para quem tá lendo isso e pensando, mas talvez fosse só uma fase delas ou você devia ter sido mais aberto, meu amigo, só quem vive sabe. E eu vivi. Aliás, se tem uma coisa que eu aprendi com essa história toda é: quando alguém anda pela sua casa só de toalha e você é o único desconfortável com isso, você já não é mais o dono da casa. Só ainda não te avisaram. Agora, aviso dado.